uma graça e um presente do Senhor Jesus nós recebermos o pastor Juscelio aqui. O Senhor nos abençoa essa noite em poder ouvir um pouco do coração dele, daquilo que o Senhor tem ministrado na vida dele. Muitas vezes eu já pude ouvi-lo e ser edificado grandiosamente por aquilo que o Senhor tem derramado através da vida dele. E ele já pôde ministrar a gente essa tarde violentamente. Eu posso dizer que foi violenta a ministração que ele liberou sobre a nossa vida nessa tarde, na mesa. E Jesus tem sido muito bom e tem usado ele conforme a graça que o Senhor tem liberado sobre a vida dele. Amém? Eu gostaria de orar junto com ele e com a igreja para nós agradecermos esse tempo. Amém? Jesus, obrigado pela vida do pastor Juscelio. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir mentes e corações aqui agora, para que possamos receber essa palavra não como informação, mas que ela possa se tornar uma revelação dentro de nós, ativando no nosso espírito tudo aquilo que é necessário, para que possa haver uma mudança na nossa conduta e no nosso agir a cada dia. Que o Senhor derrame uma graça multiplicada sobre a vida dele, Senhor. Que cada palavra liberada aqui ele possa receber em porção dobrada do céu, daquilo que o Senhor ainda há de derramar sobre ele, cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite a todos. Que a bondade do Senhor enche seu coração ainda mais. Que bom podermos passar esse tempo juntos. Os que vão estar todos os dias, vamos estar aqui hoje, sábado, também no domingo. E queremos aproveitar cada momento para entrarmos mais no Senhor. Que bom que você separou essas horas para colocar a sua família diante de Deus. Esse investimento que você está fazendo na sua casa e na sua vida. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio. Eu sou casado há 23 anos com a minha Lulu, uma pessoa maravilhosa, uma mulher que Deus me deu e funciona como um remédio, um calmante na minha vida. Nós temos duas filhotas, a Isabel, que tem 21 anos, a Sara, que tem 17 anos. São duas princesas do Senhor, da qual nós estamos treinando para que possam ter a sua casa, que possa construir a sua família, porque lá do Jardim do Éden foi assim que Deus começou. Amém? Deus começou com um casamento e disse: crescei, multiplicai, frutificai. Disse o modelo da qual seria isso: um homem deixaria seu pai, sua mãe e uniria-se à sua mulher. E quando houve aquele acidente lá no Jardim do Éden, quando Jesus veio, ele veio para resgatar, nos reconectar com aquele início. Portanto, a cruz não é o nosso fim, a salvação é o nosso meio de retomarmos aquilo que Deus começou na terra. Amém? Às vezes a gente acha que Deus começou algo no céu. Deus começou na terra. Deus ele já vivia no céu e ele começou uma história com o homem na terra. Então, quando ele vem retomar o seu governo na terra. Quando Jesus ele veio, ele pisou na terra e disse: é chegado o reino de Deus. Ele veio trazer o céu para a terra. Não foi levar a terra para o céu. Amém? Então, quando nós pensamos na obra de Cristo, nós pensamos na retomada do governo de Deus através do homem sobre a terra. Por isso que Jesus venceu como filho do homem e não venceu como filho de Deus. E nós, há 23 anos eu me converti e há 23 anos eu me casei. Nos dias que eu me convertia, naqueles mesmos dias,
eu me casei e Deus tocou a nossa vida. E não tocou só a nossa vida, mas também transferiu um DNA vocacional para levantarmos a bandeira da família, do matrimônio. E nós temos trabalhado para isso. Nós entendemos que a família, ela é um fundamento do reino de Deus. Ela não é nem necessariamente um assunto pastoral. Ela é um assunto apostólico. Porque os apóstolos, eles tratam do fundamento, dos fundamentos do reino de Deus. As pessoas que no Novo Testamento falam sobre casamento, elas não eram pastores, eram apóstolos. Porque os apóstolos, eles lidam com os fundamentos do reino. De maneira que uma das coisas que nos faz sofrer hoje na igreja é porque a igreja está tentando curar a igreja pela igreja. E a igreja não caiu na igreja. A igreja caiu na família. E família vem antes de igreja. Família é um fundamento do reino. E se você não constrói se você não reconstrói os fundamentos caídos, a casa que você construiu em cima, nós já sabemos o que acontece quando os ventos sopram e transbordam os rios. Amém? Conhecemos, por isso é uma questão de reconstruir os fundamentos. O nosso querido pastor Cote, ele usa uma frase bastante relevante. Ele diz que antes de haver um reavivamento, vai precisar haver um reabibliamento. E antes de haver uma transformação, vai precisar haver uma transfundação. É uma questão de nós mexermos nos fundamentos da igreja e nos fundamentos do reino. Porque família é um fundamento. Amém? Nós sabemos que Gênesis começa com o casamento e Apocalipse termina com o casamento. Porque Deus é um Deus de aliança. É um fundamento do reino. Então, uma das coisas que a gente tem buscado fazer é trabalharmos no fundamento hoje a respeito de casamento e família. Isso aqui é tipo o Jô Soares, assim. Me senti um pouco global, assim, por um momento. Nós temos trabalhado muito, irmãos, voltado para curar ou restaurar os relacionamentos na igreja. E temos tido pouco êxito, porque nós estamos trabalhando para a cura da doença do corpo e não estamos trabalhando para a imunidade do corpo. A minha cidade, ela é um modelo para o mundo no tratamento do HIV. E uma pessoa que tem soro positivo, ela não morre de AIDS. Ela vai morrer de qualquer outra doença, menos de AIDS. Porque a AIDS em si, ela não é uma doença. Ela só trabalha para roubar a imunidade do corpo. Então nós temos um hospital lá, só para aidéticos. E as pessoas vivem visitando, porque eles saem de lá, chegam lá com uma pneumonia, trabalha a pneumonia, cura a pneumonia, sai de lá, o primeiro vento que dá, volta a gripe. Por quê? Porque a imunidade não existe. A imunidade está no pé. Então nós queremos curar as enfermidades do corpo, que são os relacionamentos adoecidos. E a gente passa por um seminário, um retiro, um curso, recupera, restaura um relacionamento aqui e outro ali, mas no primeiro vento adoece. Por quê? Porque a imunidade do corpo está no pé. Porque a imunidade do corpo no tocante a relacionamentos é aliança. O que protege o relacionamento é aliança. Se você perde o conceito de aliança,
você já não tem mais a proteção dos relacionamentos. O que protege os relacionamentos é a aliança. Então hoje temos que trabalhar não tanto para recuperar relacionamentos, mas para devolver para a igreja o conceito de aliança. Porque a aliança é que nos protege. Você hoje está guardado por Deus. Você acha que você está guardado por Deus? Você que serve ao Senhor, você que tem a Cristo, você acha que está guardado por Deus porque você é bom? Alguém tem essa pretensão aqui de achar que está guardado por Deus porque é bonzinho? Você sabe que não, né, meu irmão? Agora eu te pergunto, você está guardado por Deus porque Deus te ama? E as pessoas que estão no inferno, Ele não ama? Eu e você estamos guardados por Deus por causa da aliança que Ele tem conosco e Ele não quebra. O que nos guarda não é nem o seu amor. O que nos guarda é a sua aliança, porque amar, Ele ama também aquele que está no inferno. O que nos protege o nosso relacionamento com Deus é que Ele tem uma aliança conosco. E ainda que nós sejamos infiéis, a Bíblia diz que Ele continua fiel. Por isso nós precisamos recuperar o conceito de aliança. Para termos relacionamentos de alto nível, é preciso tirar a aliança de um lugar tão baixo que ela está no nosso meio. E a aliança é uma questão de fundamento da igreja. Então Deus está buscando. Nunca precisamos tanto. E sobretudo nesses dias, porque esses dias foram profetizados. São dias de Noé. São dias de Sodoma e Gomorra. Jesus falou sobre eles. E Ele falou que nesses dias pessoas casariam e se dariam em casamento. Ou seja, o conceito de aliança não existiria mais. É preciso identificar os dias que estamos vivendo. Por quê? Para nos adequar a Ele. Deus colocou no ciclo da nossa vida o dia e a noite. Colocou as estações do ano. Colocou marés que dá esse peixe, que dá aquele peixe. Colocou fases na lua para plantar esse tipo de semente e aquele tipo de semente. Deus estava nos ensinando que nós precisamos conhecer a fase, os dias, os tempos que estamos vivendo. E Ele colocou esses sinais físicos no mundo físico, para compreendermos também os dias espirituais. E houve dias na face da terra que foram dias marcantes, específicos. Jesus fala sobre os dias de Elias. Jesus fala sobre os dias X, os dias Y. E nós precisamos conhecer os dias que estamos vivendo. Porque os dias que estamos vivendo são os dias do tempo do fim. E nos dias do tempo do fim é que vamos ter a visitação do grande dia do Senhor. E a Bíblia diz que o grande dia do Senhor será terrível e maravilhoso. Eu não sei como uma coisa pode ser terrível e maravilhosa. Ou é terrível ou é maravilhosa. Mas Jesus diz que vai ser terrível e maravilhoso. Porque esse mesmo dia vai ser terrível para uns, maravilhosos para outros. Por isso que eu preciso conhecer os dias que estou vivendo. Por quê? Para quando a visitação do dia chegar, eu esteja do lado daqueles que vai ser maravilhoso. Precisamos conhecer os dias que estamos vivendo para nos adequar. Jesus, Ele entendeu bem. Um dia lendo o Isaías 61, que para nós é 61, mas para eles não tinha nenhum tipo de número. Ele abriu o rolo, ele entendeu, uau, hoje está se cumprindo isso aqui que Isaías falou. Ele entendeu o dia que ele estava vivendo. João Batista entendeu os dias que estava vivendo. Quem entende os dias que está vivendo, ele não cumpre a profecia, ele se torna a profecia. João Batista disse: eu sou a profecia, aquele de quem está escrito: preparai o caminho. Uau! Pessoas que entenderam tanto o seu tempo, que se tornaram a profecia.
Eu gostaria nessa noite de podermos falar de coisas espirituais para pessoas espirituais. Amém? Eu sempre digo que eu nasci para falar para crente. É obviamente que eu já vivi meu tempo de crise sobre isso. Eu perguntava por que eu nunca me direcionava a família de Deus não cristã. E foi bom eu entender isso. O ide e o pregar o evangelho, isso é uma comissão para toda a igreja. Mas eu tenho compreendido que uns nasceram para pescar o peixe, outros nasceram para limpar o peixe. E eu sei bem para que eu nasci para limpar o peixe. Por isso que eu tenho um grande amigo que passou por aqui dias atrás, pastor Alexandre Muracarra. Quem lembra que ele passou aqui? Pastor Alexandre Muracarra é um grande amigo meu. Ele é um evangelista sem igual. Nós dois, muito interessante, a gente é amigo, mas discorda em quase tudo. Por que quase tudo? Porque no tudo a gente concorda. Acontece que ele olha tudo da janela para fora e eu olho tudo da porta para dentro. Porque eu sou pastor e ele é evangelista. E o evangelista é interessante, porque ele ganha o cara na rua de manhã, à noite ele quer que o cara já quer botar o cara para dar um testemunho no culto. E isso para mim me dá uma coisa ruim, porque eu sou pastor. Eu disse, cara, não faz isso, Alexandre, pelo amor de Deus, Muracarra. E o evangelista precisa saber a importância do pastor. Porque o evangelista, ele salva o perdido, depois mata o salvo. Tem que tirar da mão dele para poder discipular. Aí eles estão, José, o que nós vamos fazer? Cara, deixa esse cara comigo, então eu vou preparar ele um pouco para ele poder dar um testemunho. Aí ele disse, cara, na minha mão. Daí eu começo a cuidar dessa pessoa, a discipular. Daqui a pouco o Muracarra vem, José, o rapaz, vamos botar ele para dar um testemunho. Eu digo, não está pronto ainda. Aí passa mais um tempo, Juscelio, o rapaz não está pronto ainda. Juscelio, o rapaz não, porque para o pastor o cara nunca está pronto. Por isso que precisa do evangelista. Quantos entendem o que estamos falando? Para o pastor a pessoa nunca está pronta, irmão. Por isso a gente precisa andar junto, para trazer o equilíbrio do corpo. Ele nasceu para pescar o peixe, eu nasci para limpar o peixe. Agora tem gente que é bom nos dois. Desse eu tenho inveja. Eu estou meio desfalcado aqui porque eu estou sem a minha Lulu. E eu não viajo sem ela. Mas agora, até dezembro, já determinei que eu vou viajar sem ela. Ela fez uma cirurgia bem recente, esse mês, que não estava programada. E agora ela está num pós-cirúrgico, lento, cuidando, dia a dia. Eu, graças a Deus, que eu tenho duas filhotas maravilhosas, que estão lá de enfermeira para ela, cuidando dela. E por isso que ela não está comigo. Mas eu fico bastante desfalcado. Mas nem tudo é do jeito que a gente deseja. Nem tudo é da maneira que a gente quer. Então o que a gente procura fazer é tirar o melhor, mesmo do pior. Outro dia eu estava lendo a Bíblia e vi Jesus dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. E entendendo que eu estou nos últimos dias, eu disse, Jesus, que notícia horrível essa. E o Senhor falou uma coisa no meu coração ali, tem uma notícia boa aí dentro. Eu disse, Senhor, então tu me mostra. Você lê novamente. Senhor, está dizendo que nos meus dias o amor de muitos esfriarão. Chega a me assustar isso. Ele disse, pois é. Mas olha bem, se eu estou dizendo que o amor de muitos esfriarão, é porque existirá um pouco
cujo amor não vai esfriar. É preciso tirar o melhor do pior. Eu quero acreditar que você quer fazer parte desse povo, amém? Só existe uma maneira. Só existe uma maneira de fazer parte daquilo que poucos têm. É fazendo o que poucos fazem. Nunca teremos o que poucos têm fazendo o que muitos fazem. Por isso a palavra de Deus está nos chamando para os últimos dias. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas. Crônicas é um livro daquele que você não é muito amigo dele, porque a maioria das vezes que a gente abre ali está fulano morreu e nasceu ciclano, que morreu e nasceu beltrano, que morreu e nasceu, que coisa mais chata. Mas vai passando, chegou. Tem coisas em Crônicas que nos ensina muito, que é as sucessões geracionais. Deus é um Deus geracional. Em 2 Crônicas, no capítulo 28, só está valendo a partir de agora que nós abrimos a Bíblia, amém? Abrimos a Bíblia agora, então agora que começa a rodar o relógio. Mas eu de preferência pediria a você que não olhe o seu relógio. Mas se você precisar levantar, embora, fique à vontade, Jesus já te libertou, você é livre, graças a Deus. Mas de preferência não olhe o relógio. Eu sempre penso assim, que quando já vou começar meio tarde, eu tento combinar com os irmãos, assim, eu não olho para o relógio para não me sentir culpado, e você não olha o relógio para não sentir raiva. E aí a gente caminha mais amigo. Capítulo 28 de 2 Crônicas vai dizer assim: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Importa dizer que o pai de Acaz era Jotão, mas Deus tinha uma referência paterna em Jerusalém, que era o reinado de Davi. Quando um rei em Israel ou em Judá tinha uma vida correta diante de Deus, Deus dizia: você está fazendo conforme o seu pai Davi. E eu vou repetir, versículo 1. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto, segundo aos olhos do Senhor, como fez o seu pai Davi. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no falo do filho de Inom, e queimou os seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos olhos dos filhos de Israel. Versículo 24. Ajuntou Acaz
os utensílios da casa do Senhor e os fez em pedaços, os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todo Jerusalém. Vamos ler isso de novo. Versículo 22. E no tempo da sua angústia, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz. Versículo 23. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que os feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria ajudaram, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram a ruína de todo Israel. E juntou Acaz os utensílios da casa do Senhor e os fez em pedaços, também os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os campos de Jerusalém. Versículo 27. Dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não os puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Pai, nós te damos graças. Queremos unir o nosso coração e as nossas orações em tudo que foi ministrado aqui. Queremos unir a nossa oração a cada canto, a cada expressão de louvor, de adoração, a cada intercessão, às ofertas, a cada abraço, a cada olhar, a cada movimento que o Senhor usou aqui. Nós queremos nos unir e clamar, Senhor, por aquela graça que está merecida em Cristo Jesus e não em nós. Aquele favor inexplicável que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Quero cumprimentar o pastor Ademir, toda a sua casa ministerial, alguns irmãos que estão aí. Deus abençoe. Tivemos uma experiência muito preciosa de comunhão com os irmãos, e com alegria saber que estão aqui nessa noite. Eu vou descer um pouquinho, porque eu estou muito longe dos irmãos. Eu gosto de ficar um pouquinho mais perto. Aí eu ponho os filmadores tudo no mato, né? O pessoal que filma. Não pode deixar, não tem problema não. Tudo certo. Eu gosto de chegar mais perto. Até eu tenho falado, irmãos, que o meu tempo de pregador já foi. Hoje eu chego para sentar com os irmãos, sentar com a igreja, e a gente mutuamente se edificar. Bom seria se pudéssemos fazer uma roda e discutir o que vamos falar aqui, mas não podemos. Então vamos ministrando algumas coisas. Para alguns pão, para outros semente, porque a Bíblia diz que Deus dá pão para o que come, semente para o que semeia. Quem tem cabeça de consumidor recebe pão, quem tem cabeça de provedor recebe semente. Isso quem define é quem recebe, não quem dá. E certamente o Senhor vai liberando algumas pérolas, que tem coisa que Deus pulveriza, mas tem coisas que Deus, você sabe que aquilo vai no teu espírito, parece que encaixa, e Deus está dizendo: isso aqui eu estou falando com você. Por isso eu acho muito relevante que a gente hoje sente, quando vá num culto, numa reunião, sente com uma caneta e um papel na mão, porque a vida da igreja, a vida do evangelho, ela é uma encarnação da palavra. Jesus não é isso aqui, irmãos. Jesus não é a palavra é que é Jesus. Quando essa palavra sai daqui e ela entra em você, e você vive ela, então Jesus está em você.
A palavra é uma pessoa. A palavra é uma vida humana em movimento celestial. Isso que Cristo era na terra. Ele era a palavra. E nós temos uma cultura de sentar numa cadeira e ouvir uma palavra. E vai para casa e tem uma opinião sobre ela. Foi boa, ruim ou mais ou menos. Nunca é essa a ideia. A ideia é que uma palavra liberada entra em você e ela vai ser você amanhã. Ou você vai ser ela amanhã. Porque se Jesus é o verbo encarnado, você é a carne enverbada. Porque ele primeiro foi o verbo para depois ser carne. E eu primeiro fui carne para depois ser verbo. Pelo novo nascimento. A palavra é uma pessoa. O evangelho é uma vida humana em movimento. Não é coisas que eu sei. Você não vive do que sabe, irmãos. Você vive do que tem. Por isso um crente que muito sabe e pouco tem é chato para dedéu. Por isso que de cada 10 teólogos, um dá para ouvir. Tem coisas que Deus fala numa noite como essa. E tem coisas que Ele é uma chave específica para o teu espírito. Anote, escreva. Vá para casa. Tranque o seu quarto. Pega essa chave. Até que ela se torne um sêmen dentro de você. Uma noite como essa, Deus abre um Wi-Fi celestial. Não tem senha, todos têm acesso. E todos podem fazer o Ctrl+C. Poucos vão para casa, entrar no quarto para fazer o Ctrl+V. Se você demora muito tempo para colar algo que você copiou, quando você vai buscar, não está mais no sistema. O que precisa? Aí precisa de um Wi-Fi aberto, de novo. Mas se você colou e chegou num lugar, se você já colou isso no seu sistema, você copia num ambiente desse de Wi-Fi aberto. Você leva isso para casa, entra no teu quarto e copia isso dentro do seu sistema. Quando você chegar numa situação difícil e não tem Wi-Fi, não tem sinal e todo mundo se apavorar, você vai dizer: eu tenho uma resposta para isso. Como não tem sinal de Wi-Fi aberto? Não tem, mas eu já baixei no meu sistema. Está aqui dentro. E até parece que eu entendo alguma coisa na internet. Só sei ligar e desligar esse negócio. Estou indo bem. Uma coisa humilhante é isso, irmãos. Você fica na frente do computador 40 minutos tentando sair do lugar, não consegue. Vem uma criança de 10 anos, aperta com uma tecla só e... mas é humilhante, gente. Um homem chamado Acaz, um rei Acaz. A Bíblia diz que esse homem, ele teve um governo tão ruim, tão separado de Deus, tão profano, tão abominável, que o dia que ele morreu, ele não foi digno de ser sepultado no cemitério dos reis. Não foi digno. Ouça-me. Eu vou quebrar o pescoço do irmão lá atrás, então eu vou ajudar ele também. Verdade. É que eu gosto de estar perto. Mas o rei Acaz, ele fez tantas abominações, ele devolveu para Jerusalém agoureiros, feiticeiros, coisas que Deus já tinha limpado da terra através do rei Josias, do rei Uzias, seu avô. E ele chegou um momento que ele chegou ao ponto de fechar as portas da casa do Senhor. Ouça-me, houve um dia que o rei Davi, a referência da paternidade de Deus na terra,
ele intentou dizer: Deus, eu gostaria de construir uma casa para o Senhor. Minha casa é tão bonita, moro num palácio, os príncipes aqui moram tão bem, e o Senhor numa tenda. Eu queria que o Senhor me permitisse eu construir uma casa para o Senhor dentro de Jerusalém, uma casa linda. E Deus disse o seguinte: tá bom, Josias, ou Davi, mas você não vai fazer não. Você levante os recursos, seu filho constrói. Então Salomão construiu o templo do Senhor, a casa de Deus. Deus se permitiu ter um endereço físico dentro da cidade santa, a casa de Deus. Você já parou para pensar isso? Ele se permitiu ter um endereço. Se alguém quisesse falar com Deus, ia ali na casa dele. Tinha CEP, número, tudo certinho. Onde é que você vai? Estou indo na casa de Deus. E ele falou: vou estar aqui todos os dias. Uau! Deus decidiu. Deus ali decidiu: aqui eu vou morar, tem um endereço aqui. Deus permitiu que Salomão, pelo pedido de Davi, construísse uma casa. Aquela casa, sobre a face da terra, era um ponto de conexão entre o céu e a terra. Era um ponto de convergência entre o céu e a terra. Ali a terra e o céu se uniam. Naquela casa, Deus no céu morava ali, e o povo da terra podia acessar o céu de Deus e o Deus do céu. Por isso que Jesus um dia, ele olhou para aquele templo e disse: eu vou destruir e construí-lo em 3 dias. E as pessoas disseram: esse cara fumou maconha estragada. Ele pirou. Nossos pais levaram anos para construir esse templo, e ele disse que vai destruir e construir em 3 dias. E a Bíblia diz que Jesus estava referindo-se ao seu corpo, porque Jesus, quando ele veio à terra, ele disse: eu sou esse templo aí, eu sou a conexão do céu e na terra, eu sou homem Deus e Deus homem, eu sou a conexão do céu na terra. E aquele templo estava ali, era a conexão do céu na terra. Ali estava o Wi-Fi aberto, tinha sinal para acessar o céu. Só que a Bíblia diz que esse homem, o rei Acaz, ele chegou ao ponto de profanar tanto, se separar tanto de Deus, fez errar todo um povo, entregou seus filhos a Moloque. Oh, oxalá tivéssemos tempo para falar só sobre isso, mas preciso seguir. Entregou os filhos, uma geração que vinha a Moloque, ao ponto de chegou o ponto que ele fechou as portas da casa de Deus. Caiu o Wi-Fi. A partir daquele dia, não tinha mais conexão entre o céu e a terra. O portal estava fechado. O Rei da Glória não podia mais entrar, porque o portal que o Rei da Glória entrava, aquela casa que Deus falou: colocarei o meu nome aqui, e ouvirei a oração que aqui se fizer. Aquela casa foi fechada. Mas ouça o versículo 24, diz assim: ajuntou a casa os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor. Ouça-me, a gente lê esse versículo numa fração de segundos, e a ideia que a gente tem, que Acaz foi ali e fechou as portas. Ouça-me, a casa do Senhor, ela tinha seus utensílios sagrados, utensílios de ouro, utensílios sagrados, os talheres, as taças, as jarras, as bacias, os pratos dos cerimoniais que acontecia, do sacerdote, o sacrifício que acontecia para o perdão do povo, para a restauração do povo. A Bíblia diz que Acaz, ele destruiu aqueles utensílios sagrados. Isso fala
ele foi destruindo os utensílios sagrados até o ponto que fechou as portas da casa do Senhor. O que queremos dizer com isso? Ele não fechou as portas da casa do dia para a noite. Ele primeiro foi destruindo os utensílios sagrados da casa do Senhor. Ouça-me, Deus, Ele estabeleceu que por meio de mim, de você, sua casa seja uma conexão entre o céu e a terra. Sua casa seja um portal aonde os filhos dessa casa tenham uma conexão com o céu. Mas a nossa geração ouve. A minha geração, eu tenho 49 anos. E quem tem aqui pelo menos de 35 anos para frente, vai entender muito bem o que eu estou falando. Porque nunca houve uma geração que negasse o direito da próxima geração conhecer a Deus, como essa geração da qual eu pertenço. Por quê? Porque, ouça, irmãos, a gente não fecha as portas da nossa casa para Deus do dia para a noite. Acas não fechou a casa, as portas da casa do Senhor do dia para a noite. Acas, ele foi destruindo os valores sagrados aos poucos. Você não fecha as portas do dia para a noite. Você vai destruindo os valores sagrados da casa. E filhos que vêm, pecam e transgridem contra Deus, não por desobediência, por nem saber que aqueles valores que hoje eles profanam, um dia foram sagrados. Porque Satanás não precisa mais do que uma geração para arrancar um valor de Deus da face da terra, e a próxima geração que vem nem sabe que existe. Por isso que cada vez que uma geração de Deus estava desviado, profeta, Deus levantava um profeta e dizia o seguinte: os vossos pais me deixaram. A geração estava desviada, mas Deus estava dizendo: o problema não está em vocês, o problema está em que vossos pais me deixaram. Ouça-me, quem tem mais de 35 anos aqui sabe o que eu estou falando. Quem na sua sinceridade pode dizer que na sua infância dava bênção pai e bênção mãe? Quem na sua sinceridade pode dizer que na sua infância era sim senhor e sim senhora? Eu te pergunto, esse valor sagrado foi transferido para o seu filho? Uma geração que vem, irmãos, a casa não fechou as portas da casa do Senhor do dia para a noite. Ele foi destruindo os valores sagrados de dentro dela, até que chegou uma hora que a casa caiu e o Wi-Fi perdeu conexão com o céu. Continuou sendo a casa do Senhor, fechada. E quando alguém dizia: que casa é essa? É a casa do Senhor. Porém, ela perdeu a sua funcionalidade original. Quando nós vamos tirando de dentro dos nossos lares os valores sagrados, chega uma hora que a gente perde conexão com o céu. Continua tendo o título de crente, continua indo no culto no domingo, mas a casa perdeu a sua funcionalidade original, que era que passar para a próxima geração o cajado e o bastão do Senhor. Porque para Deus, uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor. Quantos estão comigo? A gente vai tirando aos poucos. Eu lembro que eu tratava bênção pai, bênção mãe, bênção tio, bênção tia. Eu lembro inclusive que quando nasci, eu sou mais moço, meu pai já morava na cidade, mas meus tios moravam tudo no sítio. E quando eles precisavam de alguma coisa, de fazer um empréstimo no Banco do Brasil, ou vir no hospital, eles vinham tudo, hospedavam na nossa casa. Eles vinham tudo do sítio. Aquelas mãos que a casca do aipim dava para ver debaixo da unha. E eu tinha que pegar aquela mão e beijar na mão e dizer: bênção, tio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Seu filho, a hora que casar e for para a casa dele,
esse valor está indo junto. O diabo não precisa mais do que uma geração para tirar um valor de Deus da terra. E a próxima geração nem sabe que existe. Não vai transgredir contra Deus por desobediência, vai transgredir contra Deus por desconhecimento. Por isso que um dia a Bíblia fala do rei Josias, que ele herdou um templo fechado. O templo tinha se transformado num depósito. Mas ele, como foi criado por uma profeta daqueles dias, quando o pai morreu, ele assumiu o trono. Ele decidiu, chamou sacerdotes e mandou fazer uma limpeza no templo, porque ele decidiu reativar o templo. E eles tinham feito, e os sacerdotes começaram a fazer uma limpeza no templo, de maneira que foram desentulhando aquilo tudo. Tinha virado um depósito, estava fechado. E depois que eles tinham limpo tudo, eles lá no fundão, eles acharam um livro grande, trouxeram para o rei. E quando o rei Josias leu o livro, ele disse: uau, é a lei do Senhor. E agora está explicado porque nós estamos sofrendo o que estamos sofrendo. Estamos totalmente em desacordo com a lei do Senhor. Aquela geração estava sofrendo, mas não por desobediência, por um desconhecimento da lei do Senhor, porque a geração passada não passou o bastão da maneira que recebeu. Não se fecha as portas do dia para a noite. Por isso que quando Deus fala a respeito de um movimento profético de Elias, está escrito em Malaquias: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Uau! Agora responde a mim: se ele primeiro vai converter o coração dos pais para depois os filhos, quem está desviado? Precisamos pensar como estamos passando o bastão para a geração que vem. Por quê? Porque Deus é um Deus geracional. Deus não é um Deus só de Abraão. Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é um Deus geracional. Abra a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um pai se escondendo e tentando mostrar o seu filho. Porque as promessas de Deus na Bíblia Sagrada nunca foi para a pessoa que ele profetizou, sempre era para a geração que estava vindo. Abraão, em Isaac está a promessa, na tua descendência está a promessa. Abraão, anda nessa terra, e por onde você pisar a planta dos teus pés, eu darei a sua descendência. Deus estava dizendo: aonde você passa, guerreia, implanta uma bandeira do reino, os seus filhos vão passar ali, e o boleto já está pago, ele vai desfrutar, ao invés de ter que pagar o boleto que não foi pago. Porque deixar um legado de Deus para os filhos é deixar uma herança sem dívida. Deus é um Deus geracional. Deus disse: toda a minha história e toda a minha glória está no meu Filho Jesus Cristo. Quantos pais e quantas mães tem aqui nesse lugar? Levanta a mão. Ouça-me. As promessas de Deus para você tem a ver com os seus filhos. É para os seus filhos. Por isso que Deus trabalha para a próxima geração. Sempre que o diabo tentou matar alguém na Bíblia, era criança. Porque se o foco de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, o foco de Deus na minha vida são meus filhos. Agora, se o foco de Deus são os seus filhos, quem você pensa que é o foco de Satanás? Por isso, meu irmão, pessoas me dizem: pastor Medina, o diabo está trabalhando contra os casamentos. Alguma irmã me falou, disse: Satanás está com um canhão apontado para os casamentos. O diabo não quer seu casamento. O diabo quer seus filhos. Ele só ataca o seu casamento, porque o casamento é um lacre que protege filhos.
Quando o ladrão vai em algum lugar roubar, que ele estoura o cadeado, eu te pergunto, foi o cadeado que ele foi buscar? Por isso o inferno ataca contra o seu casamento. Não é o casamento que ele busca. Ele busca os seus filhos. Por isso precisamos manter o Wi-Fi ligado, uma conexão com o céu sobre a nossa casa. Qual foi o problema de Deus com Eli? Eli, um sacerdote desviado. Deus disse: Eli, eu vou parar o seu ministério. Por quê? Porque você não está ordenando bem os seus filhos. Deus tinha dado uma palavra para o sacerdote. O sacerdote, todos os dias, ele tinha que acender, ele tinha que, de manhã, chegar no altar de sacrifício. E quando ele chegava de manhã no altar de sacrifício, o fogo que queimou a noite toda, agora estava só aquele braseiro. Você que já fez um churrasco, sabe o que eu estou falando. E ele tinha um papel todos os dias, isso está em Levítico. O sacerdote tinha que varrer a cinza e colocar a lenha de novo sobre aquele braseiro, para o fogo retomar. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por que ele tinha que fazer esse movimento de tirar as cinzas e colocar lenha para manter o fogo aceso? Porque aquele fogo não foi aceso na terra. Aquele fogo não era um fogo da terra. No dia da inauguração, Deus veio e lambeu aquele sacrifício e acendeu o fogo. E agora Deus disse: mantenha esse fogo aceso. Mas os filhos de Eli, Ofni e Finéias, final de semana eles estavam na balada. Lá para terça-feira eles apareciam para fazer o trabalho. Quando chegava lá, o fogo já tinha acabado. Aí não tinha mais nem braseiro, não tinha mais nada. O que eles faziam? Removiam a cinza, removiam tudo apagado, colocavam lenha e acendiam um fogo. E Deus disse: esse é fogo estranho, porque é fogo da terra, não é fogo que acendeu do céu. Quando os filhos não encontram fogo do céu em casa, eles são tentados a acender fogo estranho, a se relacionar com fogo estranho. Por isso o fogo do céu precisa ser mantido na casa, porque a brasa arderá sobre o altar e não se apagará. Precisamos entender que nós servimos um Deus geracional. Por isso que Deus espera que Ele venha e encontre em você e em mim alguém que ampliou o Wi-Fi. Já recebi com Wi-Fi. Mas agora eu recebi do meu pai um Wi-Fi com 3G, mas agora eu vou dar uma banda larga para os meus filhos. Mas eu estou cibernético demais hoje. Mas aquele homem foi tirando os valores. Irmãos, tem alguns crentes que os filhos não sabem o que é uma oração, nem mais na hora da mesa. Porque agora é do reino, né? E tem que orar na mesa todo dia, isso é religião. Tem pessoas que passaram a chamar Jesus de Yeshua e já acham que estão na religião, no reino. A didática da vida dos nossos filhos. Ouça, irmãos, não dá tempo de explicar, vou correndo assim. A Bíblia diz que quando Israel era menino, estava debaixo de tutor. A lei funcionava como um tutor. Era o aio. O que era o aio? O aio era o tutor que cuidava da criança, do filhinho do rei, até o rei crescer. Enquanto é criança, precisa de lei, porque a lei traz marcos e balizadores.
Quem aqui é do tempo que quando estava na escola havia fila para menino e fila para menina? Obrigado. Eu sei do que você está falando, então nós sabemos o que estamos falando. Havia fila para o menino, havia fila para a menina. O menino jogava bola, a menina brincava de boneca e brincava de casinha e brincava de boneca. E quando brincava de boneca, ela era a mãe da boneca. É diferente da geração que brinca com a Barbie, porque a menina que brinca com a Barbie, ela não é a mãe da Barbie, ela é a Barbie amanhã. Ela está se projetando na Barbie para amanhã, consumista, toda sensual, exigente com um padrão de corpo que ela não consegue manter, escrava de um consumismo desenfreado, sensualidade e coisas do gênero. O menino brincava de bola e carrinho, a menina brincava de boneca. O mundo do menino, as cores eram azuis. O mundo da menina, as cores eram rosas. E isso trazia um balizador de sexualidade. Ouça-me. Nós estamos com sérios problemas hoje de homossexualidade na igreja, porque perdemos os padrões, os balizadores que constroem sexualidade. Sabe, quando eu entrava na fila do menino, nunca minha professora disse: Juscelio, fica aqui na fila do menino porque você é menino, sabe? Olha aí no meio das tuas pernas depois que você vai ver que você é um... Não existia isso. Simplesmente o fato de eu estar na fila do menino me dizia que eu era um menino. Quando eu ganhava uma bola e um carrinho, me dizia que eu era um menino. Quando eu olhava, o meu pai vestia azul, eu sabia que era um menino. Quando eu vi o cabelo curto do meu pai, eu sabia que era um menino. Eram balizadores que construíam a sexualidade. Por quê? Porque o sexo nasce pronto, mas a sexualidade não nasce pronta. A Bíblia não diz que nasce homem ou mulher. A Bíblia diz que nasce macho e fêmea. Isso fala de sexo, não de sexualidade. O sexo nasce pronto, mas a sexualidade não nasce pronta. Você vai poder saber de uma criança que nasceu prematura e ela fica na incubadora, precisa terminar o pulmão, precisa terminar a mulherinha aqui, mas nunca vai ter que ficar lá para terminar o piu-piu. O piu-piu nasce pronto, o sexo, irmãos, nasce pronto, mas a sexualidade não nasce pronta. Do ponto de vista da sexualidade, a criança nasce um elemento neutro. Quando nasce um filho de um casal, nasceu o bebê, então eles vão olhar. Então nasceu como Deus fez, da terra, do barro. Aí vai olhar aquele bebê de barro. E se o barro brotou, é macho. E se o barro rachou, é fêmea. E dessa forma, o Criador já definiu o sexo. Porque não tem bebê flex. Ele já definiu o sexo. A orientação sexual, a orientação o Criador já deu. Só que essa criança, se nasceu macho, ela nasce com hormônios predominantemente masculinos, mas nasce com hormônios femininos. Se nasceu fêmea, nasce com hormônios predominantemente femininos, mas nasce com hormônios masculinos. Agora nasceu, brotou, é macho. Agora cabe o pai e a mãe construir um homem dentro desse macho. Isso é sexualidade. Nos dias atuais, a vida moderna não permite que pai e mãe tenham um tempo de construir sexualidade na vida dos seus filhos. O diabo fez o quê? Tirou todos os balizadores da sociedade que construíam sexualidade. Trabalhou pesado nos desenhos infantis. O gatinho da Moranguinho, o gato da Moranguinho, no início, quando começou, tinha a voz de menino, cor de menino e nome de menino. Depois passou a ter voz de menino, nome de menino, cor de menina. E foram aos poucos
Satanás investiu pesado no mundo infantil. Hoje nossas crianças crescem debaixo de um mundo erotizado e assexuado. Ouça-me. Quando nasceu o Vitor, vocês colocaram um pagãozinho rosa, um brinquinho, mas se tivesse colocado não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum. Sabe por quê, pastora? Porque o Vitor, quanto bebê, ele não se via, ele não se percebia. Agora, se ele visse o pastor de brinco, cabelo comprido e arco, e você cabelo curto, com a roupa masculina, isso faria diferença para ele. Porque a sexualidade é construída a partir do que ele vê. E o diabo arrancou isso, todos os balizadores possíveis que construem sexualidade na vida dos nossos filhos. Eu não sei porque que a igreja, em nome da não religião, decidiu andar no curso desse mundo. Que encontremos, ao menos na igreja, balizadores para construir sexualidade na vida dos nossos filhos. Isso não está no campo da religião, isso está no campo da pedagogia das infâncias. Ouça-me, esses balizadores que tinham para mim, de menino e menina, de homem e mulher, isso construiu a minha sexualidade. Mesmo que o diabo investiu na vida de muita gente que está aqui, que foi estuprado, que foi abusado, e ainda assim consegue ter uma vida sexualmente possível e abençoada. Porque os balizadores construíram. Esses balizadores construíram um padrão de sexualidade dentro de mim, dentro de você. Por isso que se você vê hoje 2 homens de bigode se beijando, é um choque para você. Mas ouça-me. Que idade você tem? 19? Meu Deus, eu achei que você era um bebê. Depois você vai orar por nós todos. Mas pegue uma criança de hoje, ela não tem esses balizadores diante dos seus olhos. Agora, os balizadores também foram tirados de diante dos meus olhos, mas eu não sinto falta. Por quê? Porque eles já foram para trás dos meus olhos. Eles já estão aqui, só que não estão diante dos olhos dos seus filhos. Então você tem a ilusão de pensar que essa sexualidade firmada que tem dentro de você está dentro da sua criança. Não está. 2 homens se beijando para ele não é o impacto que é para você, porque os balizadores de construção foram tirados. E a vida moderna de pai e mãe não permite que faça isso. Por isso hoje nós encontramos filhos de diáconos, filhos de pastores com problemas sérios nisso. E agora a gente quer falar mal do diácono, irmãos. Nós não temos que bater. O seu filho é o meu filho, o meu filho é o seu filho. Nós somos uma família. O que estamos falando é que nós não podemos arrancar os valores sagrados de dentro da casa, que parecem ser coisas pequenas. Agora, as pequenas coisas que você negligencia dentro de casa vai determinar as grandes coisas que você perde fora de casa. Seu filho não começa usando droga dentro de casa. Meu filho não começa fazendo coisas erradas dentro de casa. Agora, por meio da internet, até isso é possível. Por quê? Porque entregamos os nossos filhos a Moloque. A gente vê jovens na igreja sendo discipulado pela Lady Gaga. A gente vê crianças na igreja sendo discipuladas pela Monster High, um defunto, cara. E agora estamos entregando nossos bebezinhos para Pepa e para Galinha Pintadinha discipular. Não, por favor. Nossos filhos têm pai e mãe de Israel, homens que têm a dar destino para sua casa. Só que isso é uma construção. Ouça-me. Se você é uma mãe moderna e você precisa dar de papá para sua criança de 3 anos, do jeito que elas são hoje, que ela já nasce. A criança quando nasce hoje, quando ela sai da barriga, ela já pergunta para que câmera que eu olho, porque tem gente filmando, batendo foto. É difícil controlar as crianças hoje.
Então, se você tem uma criança de 3 anos e você é uma mãe do mundo moderno, sua vida é corrida. Para dar uma papinha para ela, você vai gastar quase 1 hora, porque ela não quer comer. Você tem que fazer aviãozinho, você tem que brincar. Daqui a pouco ela dá um tapa no prato, vira, você arruma, limpa. Então você só tem 5 minutos para dar papinha, porque você é uma mãe moderna. Aí você pega, liga a Pepa no tablet e põe assim na frente dela. Ela hipnotiza na hora. Em 5 minutos você dá a papinha. Mas jamais ela codificou que foi você que deu a papinha. Ela codificou que quem deu a papinha foi a Pepa, ou a galinha pintadinha. E seu filho não é filho de uma galinha pintadinha, não é filho de uma Pepa. Seu filho tem mãe, seu filho tem pai. Nós precisamos, irmãos, construir nossas famílias e nossas casas como lares edificados em Deus. Porque criança é como um milho de pipoca. Quando é criança, você não sabe quem está sendo criada no Senhor, e não sabe quem não está sendo criada no Senhor. Porque é como um milho de pipoca, é tudo igual. Elas brincam para lá, brincam para cá. Mas chega na adolescência, juventude, esse milho vai virar pipoca. Aí você vai saber que tipo de ingrediente você colocou dentro desse milho. Se para uma pipoca doce ou para uma pipoca salgada. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus é das crianças. Irmão, se o reino de Deus fosse das crianças, o certo é todo mundo na adolescência morrer. Porque saiu do reino. Quando Jesus disse que o reino de Deus é das crianças, é porque os adultos que constroem a vida do reino vai depender de como foram construída a sua primeira infância. Não fechamos as portas do dia para a noite. Vamos tirando os valores sagrados. Nós temos crianças que sabem todos os nomes, irmãos, daqueles vampiros, demônios que vem naquele papelzinho da Elma Chicks. Sabe todos os nomes de todo tipo de desenho diabólico, mas não sabe quem é Isaías, não sabe quem é Ezequiel. E a gente olha e quer julgar uma geração perdida, uma geração que não sabe se diferenciar a mão esquerda da mão direita. Temos um trabalho de conectar a geração. Aonde tem reino, tem conexão de geração. Aonde não tem conexão de geração, não tem reino, é movimento da igreja. Porque os pais se converterão aos filhos, e os filhos se converterão aos pais. O Senhor está fazendo um trabalho de resgate. Os dias do fim. A churrasqueira de Moloque não foi fechada, só se tornou tecnológica. Nunca engoliu tantos filhos como está engolindo agora. Ouça-me, eu tenho uma filha de 17 anos, meu irmão. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou aqui como o cara que é um perfeito, não. Eu estou aqui clamando com você, como um pai desesperado, no meio de uma geração perversa. Dessa geração da minha filha, de 17 anos. Quando nós éramos crianças, nós demos o Nemo para ela, que hoje é a baleia azul. Cresceu muito rápido. Em Apocalipse, Deus mostra um grande dragão e diz: esse dragão é a serpente lá do Jardim do Éden. No Jardim do Éden era uma cobra, em Apocalipse já é um dragão. O Nemo já virou baleia azul. E nós estamos cegos como os pais. Precisamos ter os nossos olhos abertos. Não adianta querer brigar com a comunidade LGBT. Precisamos trabalhar o que temos dentro de casa. Ouça-me. Na nossa cabeça, homossexualismo, um homem afeminado, é um homem que gosta ou tem atração sexual por outro homem. Na nossa cabeça, homossexualidade é de um homem que tem
desejos sexuais por outro homem, ou de uma mulher que tem desejos sexuais por outra mulher, entenda. Quantos casais nós temos aqui casados? Levante a mão. Ouça-me. Se o marido faz o papel, se a mulher faz o papel do marido, e o marido está fazendo o papel da mulher, o homossexualismo já entrou em movimento, porque ele já entrou no campo do afeminado, e ela já entrou no campo do masculinizado. Precisamos organizar e alinhar a nossa casa no padrão de Deus. Não é por uma questão de sermos santos, mas por uma questão de sermos salvos, no meio de uma geração perversa. A casa não fechou do dia para a noite. Então a casa morre. E quando a casa morre, cadê minha Bíblia? Está aqui. Volte para a sua Bíblia, por gentileza. Crônicas 28. Nós lemos o último versículo. Eu acho que é meio pesado como um cardápio de entrada, mas Deus sabe quando tem um povo forte para receber alimento para adulto. Amém? Porque Deus não levantou o pastor Medina aqui, a pastora Elaine, para tocar uma creche, mas para levantar um exército. Crônicas 28, versículo 27. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, o seu filho, reinou no seu lugar. Uau! Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Ábia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez o seu pai Davi. Uau! Ouça-me, esse homem, quando ele nasce, quando ele se levanta e assume o trono, ele se conecta com a paternidade do céu. Ele se conecta com o modelo de Davi. E acontece que ele faz uma coisa, versículo 3. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Eles disse: ouvi-me, ó levita, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais, e tirai do santuário toda a imundície. Esse homem assumiu o trono, e a primeira coisa que ele fez, ele abriu as portas, o sinal voltou, e ele começa um trabalho de devolver para a terra um sinal que acessa o céu. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, de abrirmos a nossa casa, o Wi-Fi, nossos filhos tendo uma conexão do céu, tirando as imundícies. Foram coisas que entraram, ou que eu mesmo botei, ou que já herdei da minha casa paterna, eu não sei, seja como for. Deus diz: conecta-te com essa realidade de uma paternidade celestial. Ouça-me, aqui tem mais gente, mas tem mais jovem, aqui está mais adulto. Fique em pé comigo, por gentileza. Vira tudo para mim aqui. Isso. Entra na fila aí, minha irmã, aqui. Vamos imaginar que aqui tem uma geração que servia a Deus, que amava a Deus, que de repente veio a próxima geração de filhos que rejeitou o legado e que se afastou de Deus. E veio uma próxima geração que retomou algumas coisas mais ou menos. E veio uma outra geração que pegou o que recebeu e ampliou o Wi-Fi, ampliou a banda larga. E veio uma outra geração e fechou as portas
E veio uma outra geração e reabriu. E o Senhor veio olhando. A bênção do Senhor veio aqui. Parabéns. E essa geração resolveu rejeitar. Aqui caiu. E essa aqui retomou. Essa aqui ampliou. Essa aqui jogou fora. Essa aqui reabriu. Eu te pergunto, na linhagem, quando Deus olhar você como um elo, você é uma porta que ampliou ou é uma porta que fechou? Porque Deus é um Deus geracional. Deus não me vê como uma pessoa, Deus me vê como uma linhagem. Por quê? Porque eu morro, mas não acabo, eu continuo na vida dos meus filhos. Obrigado. Quantos entendem o que estamos falando? A cultura ocidental nos roubou a ideia geracional. Só que Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus geracional. Abriu o portal. As portas foram abertas. Uau! Recuperou os valores sagrados. Começou a tirar a imundícia da casa do Senhor. Oh Deus, é o tempo que nós colocamos. Algumas casas estão como aquela casa que Josias herdou. O Josias, quando herdou, a casa estava fechado. Era um templo que já virou um depósito, portas fechadas. Ele começou a fazer uma limpeza. Sabe o que ele encontrou lá no fundo? Ah, meu Deus! Ele encontrou a lei do Senhor. É disso que estamos falando. Vamos limpar as nossas casas, porque lá no fundo ainda tem uma lei do Senhor a ser retomada, a ser lida, a ser colocada em prática. Porque tem uma geração que vem em dias difíceis, que precisa acessar o céu. Um portal, uma abertura do céu. Minha casa, um portal de Deus. Ouça-me, Deus trabalha com portais. E Deus trabalha com casas que sejam portais. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Seja um portal. Seja um portal. Israel estava debaixo da opressão dos medianitas. Gideão está malhando trigo no lagar, se esforçando. Deus aparece para ele e diz: Gideão, homem valente, eu sou contigo. E ele, Gideão, quando ele responde, você entende por que Deus foi nele. E ele diz: olha, se o Senhor é conosco, porque vivemos a opressão que estamos vivendo. Deus não falou que era com todos, Deus falou que era com ele. Deus diz: o Senhor é contigo. Deus diz: se o Senhor é conosco. Irmãos, Deus, quando quer virar uma página, um calendário, quando Ele quer abrir uma estação, Ele busca um homem e uma mulher que tem uma mente coletiva, que entende que o que Deus deu para ele é para espalhar numa geração, não é só para a sua casa. E Ele diz: vou te tornar um libertador aqui em Israel. Todas as casas de Israel vão ser libertas e você vai ser o libertador, Gideão. E Gideão pergunta: ó Deus, então me dá a estratégia de como avançar contra os inimigos, o exército de Medianita. E Deus disse assim: ah, Gideão, a estratégia de guerra não é para frente, a estratégia de guerra é para trás. Como, Senhor? Primeira coisa que eu preciso te mostrar: por que Israel está debaixo do jugo dos medianitas? Volta na casa do seu pai. E Gideão entra na sua casa do seu pai. O que você está vendo? Eu estou vendo um altar a Baal na casa do meu pai. É isso, querida. Estou tentando mostrar para você, Gideão, por que Israel está subjugado. Destrói o altar de Baal, constrói um altar para mim. Porque é por isso que Israel está debaixo do jugo dos medianitas. Porque dentro dos lares não há mais um altar para mim, só há altares para Baal. Primeiro ele mostra a causa. Gideão, destrói o altar de Baal da casa do teu pai, levanta o altar para mim. Gideão diz: Deus, e o resto de Israel? Você não está entendendo, Gideão. Isso é um ato profético. Se você destruir o altar de Baal da casa do teu pai e levantar um altar para mim, isso é um portal para mim entrar e derrubar todos os altares de Baal das casas de Israel.
um portal. Deus não precisa de uma multidão, pastor Medina, mas de alguém que se transforme num portal, para ele entrar e destruir os altares de Baal. Ele disse: eu sou o menor, sou da menor tribo, da menor família, da menor casa de meus irmãos, eu sou menor. É isso, por isso que eu escolhi, para você entender que não depende da sua força, mas depende da sua obediência. Abre um portal, destrói o altar de Baal que está na sua casa, levante um altar para mim, e você vai ser um portal para mim. Ezequias, ele reabre. Israel voltou a ter um endereço onde podia acessar Deus. Oh meu Deus, talvez o teu vizinho, a casa dele não é um endereço que possa acessar Deus. Talvez o teu patrão, a casa dele não é um endereço que possa acessar Deus. Meu Deus, e Deus olha sobre a face da terra. Alguém quer ter uma casa que seja um endereço onde pessoas possam me acessar? Oh Espírito, um portal. Deus transformou sua casa num portal. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Agora entenda, Satanás, ele não cria acessos, ele trabalha com os acessos que Deus cria. Vamos tentar melhorar isso. Satanás não cria acesso, ele trabalha com os acessos que Deus cria. Por que você acha que o sangue do terreno de macumba, o sangue de uma galinha, cria um acesso para Satanás? Porque Satanás entendeu que o sangue cria acesso. Porque a minha e a sua eternidade está garantida por um acesso que foi criado pelo sangue de Cordeiro. Agora entenda. O portal da sua casa que Deus criou para ele entrar, o Rei da Glória, ele procura Satanás entrar aí. Porque o mesmo terreno que foi preparado para o trigo, quando os homens dormiram, encontrou acesso para plantar o joio. Abra Jeremias comigo, não olhe o relógio, por favor. Abra Jeremias comigo, capítulo 9. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Eu preciso de mais 7, 8 minutos. Não é conversa de pregador, não. Mas abra Jeremias comigo, capítulo 9 ou 11, mais ou menos. Jeremias, achou? Capítulo 9, versículo 21. Por favor, preste atenção nessa leitura. É um versículo só, mas ela vai responder muitas coisas. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Uau! Você pode hoje deixar as crianças viver nas ruas? Não. As crianças foram exterminadas da rua. Os jovens foram exterminados nas praças. E a gente acha que precisamos de um governo que se levante para resolver a violência. Ou vamos chamar o exército, as forças armadas. Sabe o que o profeta diz? Os jovens na rua, as crianças nas praças, tudo que acontece aí fora, a morte que acontece fora, ela entrou na janela das nossas casas. A morte entrou nas janelas das nossas casas para causar morte fora das nossas casas. Não queira resolver de fora para dentro. A morte entrou nas janelas das nossas casas. O que acontece nas ruas é um extrato de uma conta relacional que está acontecendo dentro dos lares. Mas Deus tem uma estratégia para nós. Então vamos mais para frente. Abra Lucas comigo rapidinho, nós vamos encerrar aqui. Eu estou dentro dos meus 7 minutos. Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 1.
Diz assim: e levantando-se dali, eu estou em Marcos, aí não dá. Lucas 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde deviam de ir. E dizia-lhes: grande é a seara, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiro para a sua seara. Versículo 5: e em qualquer casa onde eu trardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ela a paz. E se não, voltará para vós. Jesus separa 70 de 2 em 2. E ele manda para visitar as casas. Mas quando ele olha, que ele vê, os discípulos olharam, viam de um lado os sacerdotes querendo matar Jesus, criando todo tipo de oposição ao governo de Cristo. Por outro lado, o governo romano político corrupto, enganador, subjugando a nação judaica. O caos estava feito, exatamente como está agora. A gente olhando e dizendo: meu Deus, onde é que vai dar isso? E o Senhor disse: levanta os olhos e vem, porque a seara, o campo está pronto. Sabe o que está faltando? Ceifeiros. Homens que vejam o que eu estou vendo, homens que entendam que esse caos é um cenário perfeito para os filhos da luz se manifestar. Então, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Orem para que o Senhor da seara envie ceifeiros. Vão de casa em casa. E Jesus imbuiu eles de autoridade. E depois que eles completam aquela missão, eles voltam a estar com Jesus, o Mestre, e prestar um relatório do que aconteceu. Versículo 17, é o retorno deles, é o relatório que eles voltam trazendo. Versículo 17: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe Jesus: eu vi Satanás cair como um raio do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Uau! Ouça-me. Jesus mandou de 2 em 2. Jesus disse: a seara é grande, falta ceifeiros. Ore para que o Pai mande ceifeiros. E quando eles voltam prestando o relatório, Jesus diz: daí, gente, daí, mestre, o senhor não tem noção. É capeta voando para tudo quanto é lado. Onde nós botava o pé, demônio corria. E Jesus falou: sei, eu vi Satanás cair como um raio, eu vos dei autoridade para isso. Agora me responda: se Jesus mandou eles de casa em casa, e eles voltaram dizendo que expulsaram muitos demônios, onde estavam os demônios? E Jesus diz: falta ceifeiros. Da onde que virão os ceifeiros? De um seminário teológico? Não, querida. Virão de casas limpas de demônios que Jesus visitou e limpou. Daí virão os ceifeiros. Entenda, na visão de Cristo, sua casa é uma base missionária. Sua casa é uma base missionária. Glória a Deus pelas escolas, glória a Deus pelos seminários. Mas Jesus disse: olha, vai atrás de ceifeiro. Uma casa limpa por demônios, ela não pode ficar vazia, porque senão ele volta. Ela precisa se tornar uma casa, uma base de treinamento para missionários que virão. Essa é a visão de Deus para a sua casa. Essa é a visão de Deus para a minha casa. Por isso precisamos reorganizar primeiro. Os valores sagrados precisam voltar. Algumas coisas que nós temos nome de religião vão precisar voltar para os nossos lares.
Sua casa é um portal, uma base missionária. Ah, meu irmão, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é o cabeça de uma casa, irmão? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Fica de pé comigo. Obrigado por não olhar para o relógio, ou olhar e não sentir raiva. Para o relógio, Senhor, faz igual fez a Josué. É que viemos de tão longe, irmãos. Vamos gastar tempo com Deus, porque isso não é perder tempo, isso é gastar. É investimento. Sua casa é uma base missionária. Deus precisa reorganizar algumas coisas. Valores sagrados vão precisar voltar. Algumas imundícias vão precisar sair. Ele está fazendo uma restauração nas casas que Ele quer. Meu Deus, tinha a casa quase perdendo o sinal já. Entrava, saía, entrava, saía. Oh Deus, mas o Senhor está enviando alguns megas, aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e submetemos as nossas casas a Ti. Senhor, sabemos que nossos filhos são Teus missionários, e queremos declarar, e eu quero declarar aqui, meus amados, que seus filhos são os meus filhos. Se o seu filho não está bem com Deus, o meu filho não está bem com Deus. Se o meu filho precisa de ajuda, então o seu filho precisa de ajuda. Não dá mais para apontar a casa um dos outros. Precisamos entender que a nossa casa é uma casa só, e que a igreja, ela é a nossa segunda casa. Quantos concordam? Agora, às vezes a gente não consegue ver a igreja como segunda casa. Sabe por quê, pastor? A igreja só é a segunda casa quando a família é a primeira. Por isso precisamos ter a família como a primeira casa. Então a igreja será a nossa segunda casa. E eu estou aqui para declarar em nome de Jesus que a sua casa comece a ampliar-se como um portal. Um portal de acesso onde Deus possa entrar, onde o Espírito da verdade possa entrar. Uma casa que tenha pão do céu para comer. Uma casa que tenha saúde do céu para viver. Uma casa onde a mesa tem o seu lugar sagrado, onde o leito tem o seu lugar de desfrute. Uma casa, um acesso do céu na face da terra. Eu quero declarar em nome de Jesus. Eu sei que muitos aqui têm experimentado isso. Eu sei que muitos têm experimentado isso. Às vezes as pessoas vão na casa da gente, ficam ali 2, 3, 4, 5, 6 horas. O assunto nem é tão importante, mas elas não vão embora. E aí, quando elas vão embora, eu perguntava para o Lulu, por que fico tanto tempo aqui? E aí eu não sabia explicar. Porque é um lugar que nem eu vejo e nem você vê. É um ambiente que você criou, onde o espírito das pessoas chega ali. É como um lava-pés. A pessoa passa na sua casa e tem seu pé lavado. Foi isso que Pedro aprendeu com Jesus. Pedro, deixa eu lavar os teus pés. Não, Senhor, eu é que lavo os teus pés. Se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então me lava todo, me dá um banho inteiro, Senhor. E Jesus disse: Pedro, entenda uma coisa, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho proferido. Só que o seu dia a dia, o seu caminhar vai empoeirando os seus pés. Por isso você precisa de encontros comigo. Não para que você se converta de novo, mas para que eu lave os seus pés, para renovar a sua caminhada. Pessoas vão entrar nas suas casas e ali vai ser um lava-pés de renovação da caminhada. Porque sua casa é um portal, é um acesso do céu sobre a face da terra, um lugar de refrigério, um endereço de Deus na terra. Oh, me ajude, oh Espírito. Sim, sim. Coloca a tua casa dentro dessa música, por favor. Coloque a tua casa dentro dessa canção. Vem e toma o teu lugar aqui. Sim, Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. Pense na sua casa e cante essa canção. Vem
Aere kandala bala shure kandala barare. Mediante a tanta informação, mediante a luz da palavra de Deus nessa noite, nós temos uma resposta ao céu. Há um pedido de perdão que nós precisamos fazer aos céus. Vai além de um compartilhar de indignação no Facebook, no Instagram. Dói no nosso interior ver as nossas crianças tocando em um homem nu. Mas nós precisamos de mais que uma cara de espanto e um compartilhar de indignação. Dói no nosso coração ver um museu colocando artes de bestialidade, expondo as nossas crianças a algo horrível que talvez muitos de nós nunca vimos, nunca tivemos um contato. Independente de que se você é filho, se você é pai, e em qual geração você se alcança, eu tenho certeza que o portal dos céus está aberto nesse lugar, para que nós lancemos arrependimento e haja cura sobre a nossa terra, e venha cura sobre a nossa terra. É tempo de chorarmos porque nós erramos, é tempo de chorarmos e darmos a resposta certa. É tempo de nós excluirmos da nossa casa a novela, meu irmão. E parece ser quadrado para essa geração do que tem. Imagina. É tempo de nós voltarmos à origem. Como já foi ministrado, eu não vou ministrar de novo. Eu sei que Deus usou o pastor Juscelio com muita verdade, com muita luz. E eu tenho certeza que não há dúvida na sua mente nem no seu coração. Por isso agora, independente de você ser pai ou filho, que o Espírito do Senhor traga sobre você um peso de arrependimento. E saia de dentro do seu coração agora toda a dor que o Senhor sente. Que seja comunicado pelos céus agora a dor que o nosso Deus sente em ver uma geração sendo destruída, como está sendo a das nossas crianças. E eu chamo você nessa oração agora. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui e que o teu exército também está aqui. Eu sei que o teu Espírito, Deus Emanuel, está aqui. E nós queremos reconhecer as nossas falhas. Queremos reconhecer a negligência, Senhor, da família, dos pais, dos filhos. Nós queremos reconhecer, Senhor, que achamos mais fácil, Senhor, a galinha pintadinha, entreter os nossos filhos do que ensinar a eles o que se pode e o que não se pode. Nós queremos reconhecer, Deus, que erramos e nós nos arrependemos por isso. Nós queremos reconhecer que falta e faltou temor nos nossos corações. Por isso a novela, Senhor, fez parte de muitas casas aqui. Nós queremos reconhecer isso, Jesus. Nós queremos reconhecer, Senhor, a negligência, Senhor, do pai, do homem, Senhor, em não comunicar ao seu filho que é ser homem. Nós queremos reconhecer
reconhecer a negligência da mulher moderna em não comunicar à sua filha o que é ser uma mulher virtuosa, uma mulher sobre os teus princípios. Há tantas falhas em nós, Senhor, há tanto erro, mas nós nos arrependemos agora. Nós clamamos, Senhor, pelo teu sangue sobre as nossas casas e sobre essa geração, Senhor. Nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos. Traga cura, traga libertação, traga temor aos corações dos pais e dos corações dos filhos, para que se convertam, Senhor, um ao outro e eles ao Senhor, e nós e as casas e as famílias ao Senhor. É isso que nós desejamos, Senhor. Senhor, eu declaro que o que tem, o não tem nada a ver, não fazerá parte, Senhor, do ensino nas nossas casas. Nós declaramos, Senhor, que a Tua Palavra nos norteia, a Tua Palavra nos traz direção, ela é a luz para o nosso caminho. E sobre a Tua Palavra, nós e os nossos filhos seguiremos o Teu caminho, na verdade do Senhor, sem negociações, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o retorno da palavra, o retorno dos princípios, Senhor, para os lares, pelo poder que há no Teu nome. Senhor, nós não perderemos essa geração. Eu declaro, nós não perderemos essa geração. Eles serão homens e mulheres poderosos em Ti. Sim, eles serão sal nessa terra. Sim, eles serão luz no mundo. Sim, Deus, nós chamamos a responsabilidade agora. Chama a responsabilidade agora para a sua vida. Não haverá crianças perdidas, adolescentes perdidos, não haverá jovens perdidos. Nós somos a resposta, Senhor. Nós somos a resposta, Senhor. Nós somos a resposta, Senhor. Nós somos a resposta. Não é o nosso presidente, não é o nosso governo, não é a escola apenas que o nosso filho estuda. Ah, Jesus, nós somos a resposta. Os filhos que temem a Tua presença e a Tua palavra, os pais, Senhor, orientados, os filhos conduzidos sobre a verdade de quem o Senhor é. Sim, nós somos a resposta. Você pode dizer isso agora? Diga assim: eu sou a resposta para essa geração, porque eu sou o sol da terra, a luz do mundo. Então eu não esperarei a próxima geração, eu não esperarei a resposta dos governos, porque eu sou sacerdote, eu sou povo de Deus, filho de Deus, noiva de Cristo. Eu sou tudo o que essa geração precisa. Aleluia. Aplauda Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia.